motor 1.0 turbo combinado com sistema de baterias. O Stonic, o Kia Stonic, é o primeiro de uma série de híbridos que a Kia pretende trazer para cá para o Brasil. Ainda que as fábricas estejam chamando esse tipo de carro aqui de SUV, a gente aqui no canal do Veículos e Velocidade prefere chamar de crossover. Aliás, se tu ainda não é inscrito por aqui, te inscreve e aciona também o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e com os nossos testes. O motor e o sistema híbrido do Kia Stonic são realmente os maiores destaques desse modelo, mas disso eu vou falar depois. Primeiro, a gente vai olhar para esse carro por fora para ver como que ele é. O visual do Kia Stonic, ele é de certa forma até um pouco conservador, mas com alguns adereços estéticos que deixam esse carro um pouco mais jovial. E olha, fica bem interessante e é bem bonitinho. O farol tem uma luz de conversão nessa parte mais interna do farol. Essa luz se acende em 45 graus sempre que as rodas estão viradas. A luz principal do farol está nesse bloco elíptico aqui. E também tem os faróis de neblina aqui na parte inferior do para-choque, emoldurados por esse aplique cinza. E o resto da dianteira, ela tem essas linhas mais musculosas que dão uma certa imponência para esse carro. De lado, o Kia Stonic tem um desenho até mais tradicional, mas com vários elementos que deixam esse carro até bem bonitinho. Roda de liga leve aro 17, diamantada, cinza escuro na parte interior e o frontal cinza claro. A gente tem espelho aqui em tom diferente do que o resto da carroceria. O teto também aqui é em tom diferente, nesse carro aqui ele é preto. Na parte de cima a gente ainda tem essa barra flutuante com esse aplique cinza. E na parte inferior aqui do acabamento, a gente tem toda uma moldura que acompanha esse carro. E por sinal, essa cor aqui, azul, ficou muito bonita e casou super bem com o carro. Aqui na parte de trás do Stonic, alguns elementos até convencionais. Sinaleira com iluminação tradicional, não tem elemento em LED, mas em compensação tem um elemento funcional aqui. A lanterna traseira de neblina. Na parte central da tampa, o logo novo da Kia, e na parte inferior, esse aplique cinza, bem bonito inclusive, com esse defletor de ar. E aqui dentro do porta-malas, capacidade para transportar até 325 litros, enquanto que o tanque de gasolina aqui do Stonic pode transportar 45 litros de combustível. E agora vamos para a parte então que interessa desse carro aqui, desse híbrido, que é justamente o conjunto propulsor do Stonic. A gente tem então dois motores. O primeiro que eu vou falar é o motor a combustão. Esse conjunto aqui, esse motor aqui, ele é um motor capa 1.0 3 cilindros com sistema de turbo. Ele tem 4 válvulas por cilindro e comando de válvulas variável. A família Kappa já é bastante conhecida aqui no Brasil, justamente pelos carros da Hyundai. Junto com ele também trabalha o sistema elétrico, o motor elétrico, que faz então esse carro ser de fato um automóvel híbrido. E como a Kia promete, né, ela chama de híbrido moderado. Esse carro então ele tem 48 volts e o sistema que a Kia chama de Smart Stream, que permite então desligar o motor em algumas situações para economizar combustível, como por exemplo em uma descida de lomba, por exemplo, ou em algumas outras situações em que o motor não está sendo tão exigido assim. E esse conjunto propulsor aqui, ele gera então combinado 120 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. Mas o interessante é que essa força já surge entre 2 e 3.500 rotações. O desempenho do Kia Stonic e o comportamento desse carro, a gente vai experimentar sim quando a gente for andar daqui a pouco mais. Mas antes, vamos lá para dentro para falar dos equipamentos que o Kia Stonic nos traz. Enquanto o Kia Rio, que a gente já testou aqui no canal, ele era um pouco mais conservador, o Stonic segue as mesmas linhas, mas ele é um pouco mais descolado. Aqui na porta a gente tem uma chapa plástica, né, que não tem, por exemplo, tecido. A gente também não tem exatamente tecido nessa parte aqui, apenas nessa faixa a gente vê sim uma parte emborrachada. Aqui também é tudo plástico. Agora aqui nesse carro da Kia vale uma ressalva que é muito importante. Esse acabamento ele é perfeito
perfeito. Entre todos os carros que a gente já experimentou aqui no canal, principalmente dessa faixa de preço, e eu vou até citar alguns, eu não gosto de ficar comparando carros, mas Renault Captur e Chevrolet Tracker têm um acabamento que não chega nem perto desse carro aqui. Ele é muito bom mesmo. Esse padrão de acabamento se repete aqui no painel, em que a gente tem um material de muito bom toque, ainda que ele não seja macio, ele é de bom toque. Não tem nenhuma rebarba na sobreposição dos materiais, tudo é muito bem encaixado. O volante também, ele é forrado em couro, inclusive tem uma costura aqui, botões, todos os encaixes são muito bem feitos. E o painel desse carro aqui é a prova de que muitas vezes menos é mais. A gente tem instrumentos analógicos e no centro a gente tem uma tela gráfica. Essa tela e essa visualização com os números brancos, os ponteiros vermelhos, ele é muito bom e fica até bonito. Fica um conjunto relativamente esportivo, mas justamente pelo fato dele ser simples, mas bem feito, bem construído. Nessa tela aqui no centro do computador de bordo, a gente tem informações do consumo de combustível. Eu também tenho o fluxo de energia e informações, por exemplo, do consumo médio e informações ainda acumuladas. Um detalhe, lá no Kia Rio, não tinha indicador de consumo de combustível na tela digital do painel. Aqui no Stonic a gente já tem esse equipamento, só que ele funciona em litros por 100 km e não na média normal, mais adotada aqui no Brasil, que é em quilômetros por litro. E aqui na parte central do painel a gente tem uma tela de 8 polegadas, ela tem conexão com celulares e também tem câmera de ré com a linha de guia dinâmica. A linha amarela se movimenta enquanto a linha azul fica fixa. É uma câmera com uma qualidade relativamente baixa até, e a gente já tem outros sistemas multimídias mais avançados no mercado. O que a gente percebe aqui no sistema da Kia é que esse carro aqui, ele é realmente um automóvel compacto, um automóvel que oferece os itens essenciais, até por exemplo um ar-condicionado digital e automático aqui, mas de uma maneira, ainda que ele não seja o mais avançado, ele é um carro bem feito e bem construído. Com certeza a gente tem telas melhores do que essa no mercado e sistemas melhores, mas não tem um acabamento tão bom. Então aí é a hora do cliente pesar o que ele considera mais importante antes de tomar a decisão de fechar o negócio. E aqui atrás, como é que é o espaço? Dos meus joelhos eu tenho 4 dedos. É uma boa movimentação de pés que a gente tem ainda aqui atrás. Agora o banco, ele até nos surpreende, porque ele encaixa o corpo, justamente porque o encosto traseiro tem um rebaixo em que a gente consegue então ficar bem abraçado pelo banco de trás. Ou seja, uma viagem aqui, até uma viagem um pouco mais longa, o passageiro vai com conforto. E a gente vai começar a experimentar o Stonic num trecho aqui na zona sul de Porto Alegre, que é justamente um trecho de pedra. Até por isso a câmera vai balançar, mas a gente tem uma condição de verificar aqui nesse carro uma suspensão muito bem acertada. Ela é firme, ela não transmite nenhum barulho, nenhum ruído aqui para dentro do carro. A gente tem uma condição até de isolamento acústico muito bom. E o Stonic passa por tudo isso aqui, passando um mínimo de imperfeição para cá para dentro do carro. Ao mesmo tempo que a gente percebe que o conjunto tem firmeza, ele não é desconfortável para o ocupante. Olha só, até para acelerar um pouco aqui na pedra irregular, e a gente pode perceber exatamente a firmeza e a consistência desse conjunto. A posição de dirigir do Stonic, ela é relativamente confortável. Eu estou exatamente alinhado com o volante, nem para um lado nem para o outro. E tudo que eu preciso está aqui nas minhas mãos. Primeiro nessas alavancas aqui na parte de trás do volante e depois aqui. Comando do piloto automático, comando do computador de bordo, comando do sistema de mídia aqui na esquerda. Então está tudo aqui facilitado para o motorista. O Stonic tem 3 modos de condução acionados aqui pelo Drive Mode. Esse botãozinho aqui em frente da alavanca de câmbio. Com ele eu vou controlar o modo Eco, o modo normal ou o modo esportivo. Eu estou andando agora no modo Eco justamente para a gente ver e poder ter o melhor consumo de combustível para esse carro. Desde que eu peguei ele, eu já rodei 18,1 km e eu estou agora com 9 litros a cada 100 km. Mas isso deixando o carro ligado, parado por um tempo para a gente poder captar imagens e outras situações que a gente precisa aqui no teste. Então o que eu vou fazer? Eu vou zerar agora a informação acumulada para a gente poder ver a média de consumo só do percurso em que a gente vai fazer.
Agora, eu falava também dos outros modos de condução. O modo Sport, ele mexe um pouco na configuração do carro e deixa a curva de aceleração mais instantânea. E o modo econômico faz exatamente o contrário, ele deixa o carro com acelerações mais lentas para que o veículo gaste menos combustível. A proposta aqui do Stonic é manter um equilíbrio muito grande desse carro, e isso foi pensado inclusive pela Kia quando desenvolveu o projeto, é manter exatamente o equilíbrio desse carro para situações de velocidades mais altas, para curvas, por exemplo. Então ele mostra que ele é um carro bem assentado, é um carro que se segura bem e que tem uma proposta até um pouco mais esportiva, caso o motorista queira exigir um pouquinho mais e fazer algumas curvas ou umas acelerações mais intensas. E um outro detalhe que a gente tem aqui, por ser um carro híbrido, a gente tem a regeneração de energia. E tão logo eu entrei no carro, eu consegui me dar conta que é possível, com o tempo, o motorista se adaptar para dirigir com apenas um pedal, apenas pisando no acelerador. Por quê? Porque em outros carros a gente tem o câmbio com aquela posição do B, que é o brake, e a gente já viu isso em outros híbridos, para que ele regenere energia com freio, sem que o motorista precise pisar no acelerador. Aqui no Stonic, basta eu tirar o pé, ó, e o carro já começa a fazer uma frenagem de leve, como ele está fazendo agora, justamente para regenerar essa energia. E eu não preciso dar nenhum comando para isso, ele faz isso automático, sozinho. E para a gente poder avaliar um pouco a resposta desse conjunto aqui propulsor, eu vou botar o Drive Mode aqui no modo Sport e a gente vai arrancar nessa sinaleira e eu vou estolar o carro, justamente para a gente ver como é que ele vai se comportar. Então logo os carros se afastarem, der o verde, eu vou fazer essa manobra com segurança, só para a gente ver aqui até do 0 até os 40 km por hora, como é que vai ser a resposta dele. Abri o sinal agora, pisei fundo, ó, já empinou um pouco a frente, acelerou rápido, cortou nos 6.000 giros, e assim ele avançou até as 5.000 rotações, claro, não tinha muito mais espaço. Mas é uma resposta, assim, é uma resposta empolgante? Não, não é. Existem carros, né, 1.0 turbinados aí que nos dão mais instantaneidade, a gente já viu aqui no canal. Mesmo no modo Sport isso acontece. Então, claro que no modo Eco, com certeza, essa resposta ela vai ser ainda menor. Mas mesmo assim, ela é uma resposta completamente adequada para 95% do uso que o condutor vai dar para esse carro, que é um uso urbano, uma viagem de vez em quando. Então, é um carro adequado para a sua proposta. E aqui dentro do Stonic, aquela impressão, por exemplo, de SUV, de carro alto, não é exatamente o que a gente sente aqui dentro. A impressão que a gente tem aqui é de estar num carro hatch normal, que não tem nenhuma diferenciação de altura um pouco mais elevada. Até por isso, a gente tem que cuidar nesse tipo de situação aqui, ó, quando a gente precisa subir algum obstáculo. Porque se eu fizer isso com um pouco mais de força, ó, a impressão que dá é que a frente pode raspar. E isso vai ser um problema. Então o motorista tem que cuidar um pouco quando se deparar com esse tipo de situação, porque apesar da proposta ser então de fato um crossover, ele não é muito mais alto do que um carro hatch normal. E outra situação é aqui no quebra-mola, ó, já vim regenerando, vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui está exatamente escrito, né, visualizado a proposta aqui do Stonic. Uma suspensão firme, uma suspensão bastante consistente. Mesmo que ele ainda não seja um carro relativamente alto do chão, passa fácil por esse tipo de obstáculo. É só ter um certo cuidado que o motorista vai ter um carro com uma resposta em termos de dirigibilidade muito boa, muito adequada. E aqui dentro o conforto que o motorista tem é adequado, a gente consegue ficar bem abraçado pelos bancos, que inclusive tem esses apliques aqui, né, na lateral, não deixam o corpo jogar para um lado ou para outro. E outra característica muito interessante aqui do Stonic é o silêncio a bordo. Pode passar um caminhão do teu lado que tu simplesmente não ouve ou ouve o mínimo possível do outro veículo, do barulho, do ruído externo. Praticamente a gente não ouve nada aqui dentro do carro. E isso se traduz em quê? Em conforto. Conforto para curtir um ar-condicionado numa tarde de calor aqui de 34 graus, em que a gente está com os vidros fechados, praticamente isolado aqui dentro do carro. E também para ouvir uma música na central multimídia. E aí vem uma outra informação, o áudio desse carro. Como é a qualidade do áudio aqui do Kia Stonic? Olha, ele é um áudio de boa qualidade, é um áudio em que talvez em volumes mais altos algumas emissoras de rádio até podem distorcer um pouco, mas volumes em que dificilmente alguém vai ouvir. No mais, ele tem uma boa qualidade, tem graves relativamente bons.
Claro, não chega no ponto de sons de grife que a gente já viu aqui no canal, mas essa também nem é a proposta do carro. Para a resposta que ele nos dá, é plenamente satisfatória, não precisa mais do que isso. E esse carro também tem uma direção elétrica, muito macia e até gostoso de dirigir, justamente por essa leveza que ele tem. Porque ela é na medida certa, ela não é uma coisa solta, uma coisa molenga demais, como eu já vi em outros carros, mas ao mesmo tempo ela também não é pesada e transmite para cá uma firmeza necessária para que o condutor tenha uma sensação um pouco mais agradável, mais esportiva de dirigir. E tem que ter cuidado até para andar dentro da cidade, para não passar dos 60. Porque se o pezinho for indo, a gente não percebe a velocidade aqui dentro, justamente porque ele praticamente não tem barulho nenhum transmitido, nenhum ruído quase chega aqui para os ocupantes. Agora a gente está saindo aqui de Porto Alegre, já dá para ter uma média do consumo de combustível. A gente está em 6,6 litros a cada 100 km. Essa é a medida em que o Stonic nos mostra. Tem outro detalhe que esse carro aqui permite, que até a gente falou antes, a gente conseguiu ver isso no trânsito aqui em Porto Alegre. Em algum momento em que ele não estava sendo utilizado com muita potência, ou seja, eu estava pisando bem de leve no acelerador, o que o Stonic fez? Ele desligou o motor a combustão e o carro permaneceu por cerca de 2 quadras andando só no motor elétrico a cerca de 40 km por hora. Isso aí, claro, ajuda a economizar combustível. E antes de fechar, vamos falar do câmbio. Uma caixa automática, uma caixa de câmbio automática, com 7 marchas e que a gente praticamente não percebe as trocas. Ela tem a possibilidade de troca manual se eu jogar ela para cá, e aí aqui eu reduzo a marcha. Ó, agora estou em quinta, quarta, tenho mais torque. Ó, o carro já cresceu em torque e eu passo e avanço aqui. Ele tem então 7 marchas. Agora, praticamente aqui dentro a gente não sente nada da troca. É uma troca muito suave e faz o carro ter uma condução sensacional. E a gente fecha esse vídeo então por aqui. Olha, por 150 mil reais, o Stonic realmente pode ser a porta de entrada para quem está procurando por algum tipo de eletrificação, ou seja, um carro híbrido. Porque esse aqui, ele está entre os híbridos mais em conta do mercado brasileiro hoje. Até porque, por exemplo, um Corolla Cross custa 170, 180 mil reais agora em janeiro de 2022. Então, o Stonic, ele de fato pode ser uma porta de entrada. Além disso, ele tem outros predicados interessantes que são peculiares. A questão da suspensão muito bem assentada, muito bem ajustada, firme e consistente. Um acabamento típico de carro da Kia, em que é um acabamento firme, um acabamento muito bem feito, sem rebarba, sem nenhum tipo de pecado aqui dentro. O carro é realmente muito bem construído. E é realmente um carro que agrada também no visual, porque ainda que ele tenha alguns traços, algumas linhas tradicionais, ele tem alguns adereços que deixam ele bem bonitinho e fica um carro interessante. Então, para quem está buscando de fato pela questão da eletrificação, é uma boa compra. A gente fica por aqui agradecendo também a Sam Motors por ter emprestado, né? A Sam Motors é a concessionária Kia aqui de Porto Alegre, que emprestou o Stonic aqui para a gente poder fazer esse teste. Feito. Tchau e até a próxima.